Obrigado. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, período da tarde do dia 9 de dezembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Chihara Arcanjo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Ausente justificadamente o conselheiro Itamar Arruga. Nós vamos ter nessa tarde do dia 9, sustentação oral para os itens 45 a 53, itens 55, 56, 86 e 87. Nós vamos começar, então, pelo item 45. Então, eu pediria ao apoio que chamasse a patrona a ingressar na sala, por gentileza. Ok, presidente, farei a convocação. Itens 45 a 53 da pauta, doutora Raíssa, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Itens 45 a 53 da pauta, doutora Raíssa, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. A patrona já foi convocada, presidente. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo perfeitamente. A doutora Raíssa Most Stegman, OAB 368019, São Paulo, né? Exatamente. Seja muito bem-vinda à turma 1401, doutora. Muito obrigada. Boa tarde, senhores jogadores, tudo bem? Ok. Nós vamos começar com o item 45 da relatoria da conselheira Letícia, a recorrente Confidência Corretora de Câmbio S.A. Vai do item 45 a 53, mas são, na realidade, nós temos como processo a ser julgado o item 45, que dos itens 46 até o item 52 são repetitivos desse item 45, e o item 53, tá? Que é um outro processo à parte aqui, tá ok? Item 45, então, doutora Letícia. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Larissa. O caso é uma Perdecomp, por meio da qual compensou a contribuinte crédito de RPJ do período de apuração referente a 31/7/2012. Com débitos relacionados. O crédito original era de R$ 141.645,87, decorrente de pagamento a maior relativo a um DARF de R$ 649.912,85, recolhido em 30/8/2012. Por meio do despacho decisório, a autoridade competente resolveu não homologar a compensação, se fundamentando no fato de o DARF informado já ter sido integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação informados no Perdecomp. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando o seguinte, que o crédito referente ao IRPJ por estimativa no período foi apurado, mas que não retificou a DCTF, para que este crédito fosse reconhecido no despacho decisório. Destaca o princípio da verdade material e que os erros cometidos pela contribuinte devem ser reconhecidos. A DCTF retificadora apresenta o verdadeiro débito da empresa, já expresso na DIPJ de 2013. Requereu a homologação e, caso ainda restasse alguma dúvida, que fosse convertido em diligência o julgamento. Quando do julgamento na delegacia, restou emendada a decisão que não foi comprovado o erro de fato com base nos documentos juntados, que deveriam ter sido juntados os documentos contábeis. Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse conselho, alegando que, ao preencher a Perdecomp, informou o valor equivocado e não se atentou à necessidade de retificação da DCTF, que, pelo princípio da verdade material, deve ser reconhecido o crédito da recorrente, juntou no recurso o LALUR e retificou a DCTF com o crédito de R$ 111.589,21. E se houvesse qualquer dúvida em relação à existência, que os autos deveriam ser convertidos em diligência para apresentar
apresentar eventual documentação cuja falta fosse sentida por esse tribunal. É o que tenho a relatar, presidente. Muito bem. Qual a palavra para a turma? Vocês me ouvem? Acho que deu uma caidinha aqui. Não, está tranquilo. Estamos todos ouvindo. Tá bom. Então, boa tarde. Todos os 9 casos são essas questões sobre despachos decisórios que foram emitidos em razão de declarações de compensação que a empresa ela emitiu, que estavam em desacordo com a DCTF que ela tinha apresentado. Qual é a questão? Houve um erro formal no preenchimento, que só foi percebido pela recorrente no momento que chegou o despacho decisório. Então, o que a recorrente defende? A primeira coisa é que, em razão do princípio da verdade material, um mero equívoco no preenchimento, ele não pode impedir o reconhecimento do crédito tributário. O segundo ponto que a recorrente defende é a possibilidade da transmissão da DCTF retificadora após a ciência do despacho decisório. Também em atenção ao princípio da verdade material. Nesse mesmo sentido, a gente tem a Instrução Normativa 1599, que diz que a DCTF retificadora ela possui o mesmo valor da DCTF original. E corrobora, nesse mesmo sentido, o parecer normativo COSIT número 2, de 2015, que admite a retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório. Então, tem até alguns julgados do CARF nesse sentido, e um ponto que a DRJ trouxe foi que a empresa não teria trazido os documentos. Só que, na verdade, a empresa juntou alguns documentos que comprovam esse crédito tributário, isso para os 9 casos. Além da DCTF retificadora, a recorrente ela juntou os livros de apuração do imposto de renda, que é o LALUR, e também trouxe as DRPJs de todos os períodos, que eles demonstram a certeza e a liquidez dos créditos utilizados nos pedidos de compensação. Então, em razão disso, a recorrente ela espera que o direito creditório dela seja reconhecido e que, portanto, as declarações de compensação sejam homologadas. Obrigado, doutora. Doutora Letícia. Pois bem, nesse caso, como bem salientado pela patrona, é estimativa de IRPJ de julho de 2012. Pago a maior e que não foi aceito pela delegacia de origem por não ter sido feita a retificação da DCTF e por não ter sido juntado aos autos documentação comprobatória suficiente. Quando da interposição do recurso, a recorrente, dialogando com a decisão de origem, retificou a DCTF e juntou aos autos o LALUR, onde está devidamente demonstrado o crédito de R$ 111,589,21, e não aquele crédito requerido anteriormente de 141 mil. O recurso está muito claro, muito bem feito, não posso aqui deixar de registrar que é um recurso que facilita muito a nossa vida dos julgadores. E, em razão disso, eu estou reconhecendo um crédito de R$ 111.589,21. É como voto, presidente. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Só os meus cachorrinhos que estavam com dúvida aqui, por isso que eles queriam falar. Doutor Carlos. Presidente, eu estou olhando aqui, o documento que foi juntado foi só essa planilha aqui da folhas 168. Que aqui não é o LALUR, né? Não é o livro mesmo, né? Só um minutinho, doutor Carlos, eu estou abrindo o processo.
Minha dúvida vai no mesmo sentido, presidente e relatora. Ela não, na primeira instância, a empresa só juntou a Perdecomp, tá? Eu não achei nem a DPJ. Aí a DRJ disse, você não retificou e não trouxe a documentação contábil. Aí agora ela retificou e trouxe o LALU, que na verdade é só planilha demonstrativa, né? Que pode até ser o LALU ou não, mas não trouxe o restante da documentação contábil para demonstrar que isso é o LALU, não trouxe livro diário, razão, os demais documentos da contabilidade, que é a jurisprudência que a gente tem adotado aqui, né? Ele tem que trazer a documentação completa, ou se for caso, trazendo indício de prova, que se converte em diligência para que ele apresente o restante. Mas parece só com o que ele apresentou aqui foge um pouco do que a gente tem decidido aqui. Efetivamente, é só essa planilha, não é o LALU na íntegra, não. E eu não estou nem conseguindo achar esse crédito aqui na planilha. É de que mês mesmo? Do mês 7. No mês 7. Pagamento de 649 e um crédito de 111.589,21. Pois é, mês 7. Seria o que? Essa diferença do que ele pagou para os 508? Eu tenho que ter a contabilidade para demonstrar que o que ele devia são esses 538. Né? Parece que só com isso aí a gente não tem a prova. Você acha que há indícios suficientes? Para baixar em diligência? Deixa eu dar uma olhada aqui no que é aqui. A questão é que a DIJ, ela fala da retificação da TCTF que faltou e da comprovação documental. Né? Foi, de certa forma, genérica ao dizer o que precisaria trazer. Ela trouxe, teoricamente, o que ela entende ser a comprovação documental. Entendo que essa comprovação documental não é suficiente, né? Porque é um documento unilateral da empresa, a gente não tem nenhuma comprovação que, de fato, isso está consistente com a contabilidade dela. Então, se for por essa linha de que a DRJ ela foi genérica ao especificar o que é que faltava, a retificação, ou seja, parte do que faltava, que foi a retificação da DCTF, foi feita. Efetivamente. Né? E algum documento ela trouxe. Se esse documento tem alguma validade, ou não, aí é unilateral, né? Não, o Camarão não quer falar, presidente. Estava demorando aqui para tentar abrir, desculpa, é só... a planilha que foi juntada com o recurso voluntário é uma planilha. Não é o LALU. Não é o LALU. Eu me deixei levar pela juntada aqui que estava escrito LALU. Doutor Camerano. Na realidade, o doutor Daniel já dissipou minhas dúvidas aqui, as minhas considerações. Eu só queria dizer realmente que pode estar até o valor correto na DIPJ, que às vezes acontece isso. Já me defrontei com situação assim. Ele apura a estimativa correta na DIPJ, mas recolhe maior, enfim. Mas, independentemente da natureza do erro, então, até um recado aqui para a patrona, assim, não sei se o caso vai ser objeto de diligência ou não, qualquer retificação do DCTF que você altere, que você reduza o débito, isso tem que estar comprovado aonde? Na contabilidade, porque é ela que espelha o que está na DIPJ. Não adianta estar somente na DIPJ. A contabilidade, que é o depositário de tudo, é dali que emanam todos os registros. Se eu estou reduzindo um débito devidamente declarado de CTF, eu tenho que ter essa comprovação na contabilidade, eu tenho que mostrar na contabilidade a redução desse débito. Por que eu reduzi esse débito? Porque a base de cálculo da estimativa está errada, ela é menos. Então, eu provo contabilmente esse erro.
pode ser que no recurso voluntário tenha entendido que o próprio LALU seria suficiente, mas parece que nem foi o LALU que foi trazido, né? Não, é só uma... Não existe realmente prova da redução do débito aqui. Né? E tem a DIPJ no processo? Eu não estou encontrando. Não, o localizador da IPJ também não. Se a DIPJ estivesse com o valor correto, é mais um indício de que teria havido um erro mesmo, né? Eu acho que a gente pode olhar, se a patrona permitir, os dois casos em conjunto, porque no outro também não tem a comprovação. E ele trata de imposto também recolhido em 30/3/2007. E naquela decisão foi esclarecido que a comprovação do direito creditório deveria ter sido juntada aos autos dos livros fiscais e contábeis com respectivos demonstrativos que viessem a comprovar o erro informado na DCTF que justificassem a redução do IRPJ calculado na DIPJ. Então, a gente vai ter, em ambos os casos, o problema da documentação. Eu até estou antecipando, porque acho que se baixar em diligência, apesar do que no outro há uma fumaça do bom direito melhor do que nesse de cá, e até porque a delegacia, ela foi mais explícita, aí seria uma sugestão para a turma, ou a gente nega, ou a gente baixa em diligência ambos, né? A gente tem decidido de forma reiterada, em casos parecidos como esse, de que quando a decisão recorrida, ela dá o caminho para a comprovação, primeiro, a decisão recorrida nega o provimento ao recurso, a manifestação de conformidade, por falta de provas, né? Mas ela dá o caminho de quais provas deveriam ter sido juntadas aos autos para comprovar o direito. Ainda assim, a contribuinte, ao apresentar o recurso voluntário, não traz aquilo que foi objeto de fundamentação da decisão recorrida para negar o provimento, infelizmente, a gente tem, infelizmente, o contribuinte, no caso, né? A gente tem negado. Então, me preocupa a gente abrir uma exceção, né? Num caso como esse, porque eu não vejo, estou com um processo aberto aqui também, eu não vejo, sabe, nada, nenhum um indício, assim, que me autorize, né? Um bom indício que me autorize a sequer baixar em diligência. Que também é outra coisa que a gente tem decidido reiteradamente aqui, a questão da diligência, a não ser quando haja um bom indício, né, um início de prova, né, de que aquilo, que aquela alegação da recorrente, ela é verdadeira, a gente baixa em diligência, tá? Mesmo que ela não tenha apresentado aquilo que efetivamente foi requerido lá na decisão recorrida. Então, pelo que eu estou vendo aqui desse processo, e já vou adiantando meu voto, né, meu entendimento, pelo menos, eu seria por negar provimento aqui, tá? Pura e simplesmente. Mas está aberta a discussão. Doutora, tem um esclarecimento? Doutora. Doutora, pode falar. É que a DRJ, ela só deu o caminho em um caso dos 9, né? Não foi em todos. E o outro ponto é que a DIPJ está juntada assim, nesse processo 2015-44, a partir da página 66. Deixa eu ver, eu estou vendo aqui a DCTF, deixa eu ver se eu acho a DIPJ, juntado junto com a manifestação de conformidade. A DIPJ está aqui, deixa eu ver. Eles, pelo menos, os valores indicados batem. O problema é que a própria DIPJ indica o valor errado, né?
Se indica 623. Então, assim, se a gente tivesse a DIPJ indicando um valor menor, que batesse com a DCTF retificadora, e tivesse algum elemento contábil a mais, né? Mas a DIPJ que está juntada aqui está consistente com a primeira DCTF, com a DCTF original. Muito bem. Deixa eu ver aqui, só confirmar. Não, presidente, peço desculpas aqui. Na verdade, é o contrário, eu estava olhando o mês errado. Porque tem outro mês que tem 630 do mesmo jeito. O mês de julho, de fato, a DIPJ está indicando um débito de 538 mil, que é consistente com o débito que ela indica de ser o real, que seria a diferença desse débito para DCTF. Tá? Então, há realmente uma inconsistência aqui entre DIPJ e DCTF. Que, de fato, a decisão da DRJ deu um caminho? Deu. Tá? A questão é saber se foi suficiente ou não para a gente acatar isso para fins de diligência. De fato, a gente tem adotado esse caminho de que e eu tenho vários votos nesse sentido, quando a DRJ dá o caminho que deve ser seguido, né, ele precisa trazer essa documentação, e a gente até tem aceitado essa documentação em segunda instância. Bom, presidente, então, esse primeiro eu votaria por baixar em diligência, oportunizando a contribuinte a juntar o LALUR e não só a planilha, a documentação contábil que comprove o erro cometido. Então, o seu voto é pela conversão em diligência, então? Isso. Ok. Doutor Camerano. Doutor Camerano está congelado. Ele travou. Vou aguardar um pouquinho até ele voltar. Às vezes tem que mandar uma mensagem para ele, Luiz. Vou mandar aqui. Ele saiu agora. Só um momento. O sistema comeu muito no almoço e está lento. Está entrando aí. Estou camerando? Seu sinal está muito ruim, doutor Camerano. Aí não. Está muito ruim seu sinal. Rapaz. O senhor ouviu a parte que a conselheira... Altera a qualidade da imagem, conselheiro. Caiu de novo.
Estamos aguardando a reentrada do conselheiro Camerano. A reentrada é bom, né? Silêncio sepulcral. Todo mundo rezando para o Dr. Camerano entrar na sala. Eu fico pensando que os caras ficam brigando para ver se o 5G vem da China ou dos Estados Unidos. Eles não conseguem resolver nem o problema do 3G e do 4G. E já ficam brigando com o 5G. É um negócio assim... Não consegue fazer o 4G e o 3G funcionar. Eu acho que os outros caíram também. Quem? Não? Estão aí aparecendo? Uhum. São os casos aqui. Não, tá todo mundo mexendo as cabecinhas. Todo mundo aqui. Para mim, agora tá voltando aí. Vocês gostaram da minha paisagem nova, com a arvorezinha aqui atrás, tudo? Você devia colocar aí atrás da cabeça, presidente. Não, aí não. Apareceu um penteado aí. Muito galho atrás da cabeça. Não tá muito certo, não, cara. Doutor Camerano, voltou? Liga o áudio, doutor Camerano. Hein? Seu microfone. Ok, estou ouvindo. Doutor Camerano, ouviu a parte da conversa em que a doutora Letícia mudou seu voto para converter o julgamento em diligência? Chegou a ouvir isso? Ouvi sim. Tá. O que você acha? Assim, senhor presidente, a DECOMP a gente tem que ter uma certa paciência com essas DECOMP, uma certa parcimônia, que realmente é um procedimento diferente, tem muitas peculiaridades, né? Mas concordo, o senhor disse aí muito bem que a nossa turma tem agido nesse sentido, quando a DRJ aponta o caminho e tal, mas aqui eu vejo que se a DIPJ não tivesse, como o doutor Daniel falou, que está apontado lá o valor correto, tudo indica que realmente deve ter havido um equívoco mesmo. Então, essas questões, eu acho que tem um indício aí de erro, e eu fico com esse receio de prejudicar a empresa por ela não ter trazido a prova cabal, mas que existe um indício do alegado erro.
Diferentemente seria se nós não tivéssemos nenhum indício aqui, como o senhor ressaltou mesmo, se nem da DPJ tivesse errado. Ao parecer normativo 2215, ele diz que a DCTF retificadora tem que estar de acordo com outras declarações da empresa, da COM, a DIPJ, e no caso aqui a DIPJ, ela atende esse reclamo do parecer. Então, eu acredito que eu votaria por baixar em diligência, assim, o companheiro relatora, sim, senhor presidente. Tá ok. Doutor Daniel. Presidente, também com as mesmas ressalvas aí do doutor Camerano, eu olhei aqui, e não só no mês de julho, na verdade, nos outros meses também tem essa diferença, porque como ele traz a planilha aqui que ele alega ser LALUR, que não é LALUR, mas no recurso ele diz ser LALUR, então parece que a contribuinte entendeu que era o LALUR, que é aquela simples planilha, mas não é só o mês de julho, os outros meses também parece haver uma divergência entre o valor que ele indica como correto e o efetivamente recolhido e o valor que estava na DIPJ. Né? Então parece que houve realmente tem uma fumaça de bom direito, que houve um erro aí, e também a própria contemporaneidade da DIPJ com a DCTF original. Né? Então acho que nesse caso aqui específico, sem passar por cima da jurisprudência que a gente tem feito, né? E levando em conta que a decisão da DRJ ela não foi tão clara quanto a que documentos fariam essa prova, como muitas decisões são, porque tem decisão que fala, traga o livro razão, traga a LALUR, traga isso, traga a razão contábil, traga balancete, né? Essa daqui não foi exatamente assim, entendendo que a parte de boa-fé trouxe aquilo que entendia ser prova, eu também vou acompanhar a relatora, presidente. Muito bem. Doutor Carlos André. Presidente, eu, assim, apesar dos argumentos, eu vou abrir a divergência para negar provimento, porque para manter a coerência que temos feito na nossa turma, né, quer dizer, embora a DRJ não tenha detalhado quais os elementos, né, que necessários, mas ela apontou que era preciso trazer as provas para dar suporte à alegação do erro de fato. E uma planilha é um demonstrativo, mas não é um elemento de probatório, de suporte para demonstrar qual foi o erro, né, o que aconteceu, por que houve essa redução do valor, né, que seria, em princípio, devido, etc. Então, eu abro a divergência para negar provimento. Doutora Luciana. Dadas as ressalvas todas, presidente, eu continuo acompanhando a relatora pela diligência, aliás. Bom, eu vou votar com a divergência também, tá? Com toda a vênia, as respeitáveis opiniões dos colegas. Aliás, é uma coisa que nessa turma a gente valoriza muito, né? Eu respeito as opiniões dos colegas, mas com todo respeito, a simples existência, né? Não vou nem falar da citação, mas a simples existência nos autos da DIPJ, para mim, não é um indício de prova suficiente para você comprovar um erro cometido em preenchimento da DCTF, tá? Enfim, e também para manter a coerência com a grande maioria dos votos que eu tenho proferido em matérias similares a essa, tá ok? Então, nós temos aqui, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Carlos André e Luiz Augusto, que votavam por negar provimento ao recurso. Tá ok? Essa decisão vai valer para os itens 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e o item 53, doutora Letícia, vai no mesmo caminho, é isso? Não? Então passemos à apreciação do item 53, por favor. Item 53. Na verdade, o item 53, diferente do julgado agora, a delegacia foi muito clara sobre a documentação
comprobatória. A delegacia pediu que fosse juntado aos autos os livros fiscais e contábeis com os respectivos demonstrativos que viessem a comprovar o erro informado em DCTF que justificassem a redução do IRPJ calculado na DIPJ. Nesse caso aqui, presidente, como foi citado pelo senhor anteriormente, apesar de ser a mesma contribuinte no mesmo período, eu acho que aqui a prova ainda está mais escassa e a contribuinte foi menos diligente ainda. Então, ela nem tentou juntar a planilha do LALUR, que seria o suposto LALUR. Então, nesse caso aqui, eu estou votando por negar provimento. Alguém quer fazer alguma consideração? Doutor Camerano, seu voto. Cumprir a relatora. Doutor Daniel? Com a relatora, presidente. Doutor Carlos? Com a relatora. Doutora Luciana? Com a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Temos, então, nesse caso do item 53, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Tá ok, doutora Raíssa? Tá ok. Muito obrigada, gente, pela atenção. Até logo. Até mais. Até. Tchau. Muito bem. Agora nós temos os itens, pedido de sustentação, né? Os itens 55 e 56, pelo menos é o que consta da planilha aqui, tá? Itens 55 e 56 são repetitivos do paradigma do item 54 do conselheiro Cláudio de Andrade Camerano. Então, eu pedi o apoio que convocasse o patrono para que fizesse a sua sustentação oral, e adentrasse a sala para fazer a sua sustentação. E passemos à apreciação do item 54. Ok, presidente, irei convocá-lo. Itens 55 e 56 da pauta, doutor Guilherme, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Itens 55 e 56 da pauta, doutor Guilherme, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Muito obrigado, Janine. Boa tarde, doutor Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, doutor Guilherme. Seja bem-vindo à turma 1401 para a sessão de julgamento dessa tarde, dia 9 de dezembro, ok? Doutor Guilherme, eu tenho na minha planilha aqui pedido de sustentação oral para os itens 55 e 56. Isso. Eles são processos repetitivos do lote, cujo paradigma é o item 54. Certo. A mesma empresa. Tá? Então, nós vamos fazer o julgamento do item 54, que é o paradigma, e essa mesma decisão do item 54 será aplicada para os itens 55 e 56. Tá ok? Ok. Doutor Camerano, por favor, o seu relatório do item 54, GRSA Serviços Limitado. Pois não, presidente. Está me ouvindo bem? Perfeito. Alto e claro, doutor Camerano. Ok. Então, muito bem. Eu vou iniciar aqui transcrevendo, então, o relatório e voto da decisão recorrida, proferido pela turma da DRJ Recife, na sessão 31 de janeiro de 2018. Então, houve uma perda de compra, né? Um suposto crédito de pagamento indevido ou maior, oriundo de imposto de renda, referente ao período de apuração de 30 de junho de 2013. O crédito seria decorrente de pagamento indevido, relativo a um DAF lá de 237.732, recolhido no mês seguinte, 31 de julho de 2013. O despacho decisório não homologou a compensação, né? Como que o fato do DAF informado ter sido integralmente utilizado para a quitação do débito, não restando crédito disponível. Muito bem. A contribuinte apresentou sua manifestação, dizendo que, por um mero lapso, esqueceu de retificar a DCTF para ajustar o valor devido do IRPJ. Né? Porém,
que um erro de fato não teria o condão de afastar a existência do direito creditório. Que a recorrente teria apurado um crédito, desde que em 31 de julho foi realizado um recolhimento a maior título de imposto de renda, e ela fez aqui, então, a memória do cálculo, né, que teria pago 237.732, que o valor devido seria 143.906, então teria um pagamento a maior, valor original de R$ 93.826. Esse pagamento, a maior seria referente a contratos que ainda estavam em fase de negociação e que, erroneamente, a contabilidade inclui como receita bruta essas meras expectativas de recolhimento. Que, por um erro formal, a recorrente atrasou a retificação do DCTF, contudo, esse equívoco encontra-se devidamente sanado, conforme demonstra a DCTF retificadora, que, então, teria custado aos autos. Né? Muito bem. No voto da DRJ, então, com base nessa manifestação, analisando os elementos constantes dos autos, verificamos a ocorrência de seguintes fatos. Em 29 de janeiro de 2014, a contribuinte emitiu o PERDECOMP em lite. Em 6 de maio de 2014, foi emitido despacho decisório, a qual decidiu pela não homologação do PERDECOMP, tendo em vista que o crédito analisado, pelas características do DARF, discriminado no PERDECOMP, tinha sido integralmente utilizado para a quitação dos débitos. Então, o contribuinte teria apresentado a DCTF lá de junho de 2013, que ela apresenta aqui, apresentou em 14 de outubro de 2013 a DCTF retificadora, né? Muito bem. Após assim, esse despacho decisório, o contribuinte apresentou outra DCTF retificadora, relativa a junho, onde constaria, então, o valor apurado lá de 143.906, que seria a DCTF que se encontra ativa. Né? Muito bem. Então, aqui no voto da DRJ, concluindo, então, ela diz que, dos fatos narrados acima, verificamos que a DERAT São Paulo, ao examinar a existência ou não do pretendido crédito tributário, não poderia nortear sua análise senão a partir dos elementos contidos na DCTF, na declaração de compensação e na DCTF ativa à época, entregue pela contribuinte e constante do sistema de controle da Receita Federal. Não merece reparo, portanto, a decisão prolatada por aquela autoridade, não homologando a compensação declarada. Esclareça-se que os valores informados em DIPJ possuem mero caráter informativo, enquanto que os valores a pagar informados em DCTF vão ser encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como dívida ativa da União, constituindo verdadeira confissão de dívida. Deve-se observar ainda que a contribuinte apresentou o DCTF retificador após ter ciência de despacho decisório, o qual ocorreu em 14 de maio de 2014. Se a contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração do IRPJ recolhido, deveria ter providenciado a entrega da correspondente DCTF retificadora, antes de apresentar a PERDECOMP, o que não foi feito. Por outro lado, também não apresentou os livros fiscais e contábeis, com os respectivos demonstrativos que viessem a demonstrar o erro dos valores informados na DCTF e que justificasse a redução do IRPJ calculado na DIPJ. Não restou, portanto, comprovado o erro de fato alegado pela contribuinte. Muito bem. Então, tem uma memória de cálculo aqui anexada aos autos que não comprova documentalmente o alegado erro de fato. Então, ele reproduz aqui lucro presumido, segundo trimestre, uma memória aqui de cálculo. Então, diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis, né, que justificam, diante da ausência de livros fiscais e contábeis, que justificassem a redução do valor do IRPJ, eles não consideraram não homologada a compensação, não consideraram a existência do direito creditório, porque não comprovaram, justificaram a redução do erro, do débito. Muito bem. O recurso voluntário, após descrever toda a situação que gerou o alegado recolhimento maior do imposto de renda, a recorrente pretende ver reformada a decisão da DRJ. Então, eu reproduzo aqui o que ela queria, na realidade, reformar. O que ela queria? A DRJ botou aqui, bem claramente.
Aí ele coloca aqui bem claramente no recurso. Dessa forma, o acordo proferido pela 4ª turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil, julgamento em Recife, no sentido de que a recorrente não apresentou os livros fiscais e contábeis com os respectivos demonstrativos que permitissem demonstrar o erro dos valores informados em DCTF, que justificassem a redução da contribuição social e do imposto de renda, deve ser reformada em razão do princípio da verdade material, tendo em vista que a documentação juntada pela recorrente, no presente recurso voluntário, demonstra a existência do crédito de imposto de renda, oriundo de pagamento maior no período de junho de 2013. Então, senhor presidente, se esse é o relatório do essencial, como o patrono está aí, ele pode aprofundar mais a questão do seu recurso. Isso, presidente. Obrigado, doutor. Doutor. Bom, boa tarde, senhores conselheiros. Né? Eu aqui, eu até faria assim, a situação de fato, realmente a situação é aquela que foi bem apresentada no relatório, e o que eu pleitearia aqui, na verdade, seria a anulação do acórdão da Delegacia Regional de Julgamento, para que o processo fosse remetido, para que assim, o processo fosse remetido à fiscalização, para que o pedido de compensação fosse analisado já à luz das declarações retificadoras que foram apresentadas para o contribuinte. Porque, de fato, realmente, o contribuinte só percebeu que ele havia reconhecido determinadas receitas em junho de 2013, depois que houve o despacho decisório. Então, aqui, houve a juntada da declaração retificadora no recurso voluntário, mas me parece que aqui seria o caso mais de anular o acórdão da DRJ para determinar que o processo fosse remetido à primeira instância e que fosse proferido um novo despacho decisório. Né, que aí pudesse a fiscalização já de posse das obrigações acessórias retificadas, qualquer coisa poderia até pedir para o contribuinte que apresentasse novos documentos, né? Mas aqui o meu pedido seria no sentido de anular o acórdão da DRJ para que o processo voltasse para a primeira instância, para que fosse proferido um novo despacho decisório à luz das obrigações acessórias retificadoras. Então, esse seria aqui, assim, em breves palavras, o meu pedido. Tá ok, doutor. Só para ficar registrado, foi falha minha, o advogado, o patrono, é o doutor Guilherme Cesarotti, OAB 163256, São Paulo. Ok, doutor Guilherme? Desculpa, eu não fiz menção ao seu nome no início do julgamento, mas que fique registrado, tá ok? Obrigado. Doutor Camerano, seu voto. Muito bem, senhor presidente. Eu gostaria apenas de repetir aqui a parte final do voto da DRJ, antes de entrar novamente no meu voto. Aqui a DRJ não negou a compensação, não indeferiu, porque a DCTF retificadora foi apresentada depois do despacho desse. Não, absolutamente não foi. Eu vou só reproduzir aqui. Deve-se observar ainda que a contribuinte apresentou a DCTF retificadora após ter ciência do despacho decisório. Se a contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração do IRPJ recolhido, deveria ter providenciado a entrega da correspondente DCTF retificadora, antes de apresentar o PERDECOM, que não foi feito. Por outro lado, também não apresentou os livros fiscais e contábeis com os respectivos demonstrativos que viessem a demonstrar o erro dos valores informados em DCTF, e que justificassem a redução do IRPJ calculados na DIPJ. Não restou, portanto, comprovado o erro de fato alegado. Voltando aqui no meu voto, então, senhor presidente, preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, dele se conhece. A decisão de piso, ela apontou que faltava o registro contábil fiscal. Enfim, uma documentação pertinente que comprovasse o recolhimento. Tendo agora a recorrente apresentado sua DIPJ, do ano calendário de 2013, no qual encontra declarado o imposto de renda referente ao segundo trimestre de 2013, na importância de R$ 143.906,30 a título de IRPJ pagado. Entenda, entretanto, que o simples registro na DIPJ, original que seja, do imposto de renda,
que a recorrente considera como devido não seja suficiente a comprovação do crédito pleiteado, para fim de compensação com o débito da recorrente. Afinal, qual a razão para a redução do débito informado na DCTF original? É necessário que se demonstre, por meio de documentação, a natureza do erro cometido, pois somente a retificação do DCTF e a DIPJ não são, isoladamente, hábeis ao reconhecimento da existência do crédito. A decisão de piso já tinha alertado que faltavam documentos de força probatória suficiente à certeza da origem do crédito pleiteado. Mesmo assim, a recorrente trouxe ao recurso voluntário apenas cópia de sua declaração de imposto de renda. Esse voto aqui, diferentemente do que nós vimos anteriormente, a DRJ, naquele processo, falou, você tem que trazer registro contábil. Que registro contábil é esse? De que conta? Aqui, a DRJ foi muito segura, foi muito explícita. Olha o que ela diz. A ausência dos livros contábeis e fiscais que justificassem a redução do valor do imposto de renda. E não apenas a DCTF retificadora. Aqui está bem explícito. Olha, você não apresentou os livros fiscais contábeis com os respectivos demonstrativos que viessem a demonstrar o erro na escrituração. Então, esse é bem diferente. Eu gostaria de frisar isso, porque no processo anterior eu fui pela diligência, eu gostaria de frisar que esse caso ele é diferente. O outro não, a DRJ fez assim apenas uma observação, olha, você tem que trazer os registros contábeis. E naquele processo já tinha DIPJ que apontava o valor correto. Aqui não, aqui além de trazer DIPJ agora, a DRJ disse explicitamente, olha, você tem que comprovar, trazer a escrituração que comprove a redução do erro, do valor do débito. Por essa razão, senhor presidente, feita essa ressalva, é que eu estou negando provimento ao recurso. Isso é o voto. Estão escutando aí, não? Perfeito. Muito bem. Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma consideração? Passemos à votação, então. Doutor Daniel. Presidente, acompanha a forma que a gente tem decidido de maneira recorrente, né, e nesse caso, de forma mais clara do que a anterior, a DRJ deixou muito claro, né, que documentos precisavam ser apresentados, e ele não fez, o contribuinte não fez a força de trazer esses documentos, né, apenas reforçando a ideia de que a retificadora resolveria tudo quando a gente sabe que não. Então, já que se tratam de duas confissões de dívida, né? Então, quando você tem uma retificadora que altera o valor de débito e crédito, você precisa comprovar a origem daquele erro de fato. É isso que a gente tem decidido, a jurisprudência é bem pacífica aqui nessa turma. Então, acompanha o relator. Muito bem. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanha o relator, presidente. Doutora Letícia. Esse processo aqui, na verdade, ele acabou ficando igualzinho àquele segundo que nós julgamos também, né, que nós negamos provimento. A DRJ já manifestou e falou qual era a documentação necessária a ser juntada para comprovar o crédito e o contribuinte não juntou nada no recurso. Então, eu acompanho o relator. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, tá? Lembrando que essa decisão vai valer para os itens 54, 55 e 56. Pegou, doutor? Ok? Sim. Bom, muito obrigado, viu? Imagina. Boa tarde a todos. Estamos à disposição. Boa tarde também. Muito bem. O próximo aqui, sustentação, é o item 86, doutor Carlos André, GR Serviços e Alimentação Limitada. Apoio, por gentileza, pode chamar o patrono do item 86. Ok, presidente, farei a convocação. Item 86 da pauta, doutor Arnaldo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 86 da pauta, doutor Arnaldo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Obrigado, Janaína. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo à turma 1401.
Obrigado, senhor. Aldo Cardoso Mangueira, OAB Rio de Janeiro, 210.646, é isso? Exatamente. Ok. Passemos então ao julgamento do item 86 da pauta recorrente GR Serviço e Alimentação Limitada. Relator, doutor Carlos André. Com a palavra, relator. Presidente, boa tarde ao patrono. Presidente, aqui trata-se de PERDECOMP, né? Então, foi feito um PE, final 8703, com um crédito em decorrência de saldo negativo de contribuição social, relativo ao ano calendário de 2004, no valor original de R$ 739.521,31, né, que foi utilizado em 2 DECOMPs, né? A Autoridade Administrativa da Receita, por meio do despacho decisório final 84, reconheceu o saldo negativo no valor de 700.978,69, deferiu parcialmente, então, o direito creditório, restando uma diferença de 38.542. A razão para o deferimento de parte do crédito foi a confirmação parcial das retenções na fonte de contribuição social, conforme a tabela que eu coloco aí no relatório. Né? Muito bem. E resignada com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Eu reproduzo aí as razões apontadas na manifestação de inconformidade, eu vou deixar para o patrono detalhar, né? Então, seguindo, então, vale a pena destacar que a contribuinte apresentou o seguinte, isso já na folha 4, vale destacar que a contribuinte apresentou os seguintes comprovantes de rendimentos para instruir a manifestação de inconformidade. Ela trouxe uma série de comprovantes lá para comprovar a retenção da contribuição social. Né? Então, está aí relacionado por fonte pagadora, código de retenção e o valor da contribuição retida. Né? Em relação à retenção feita pela fonte pagadora final 00193, cujo documento juntado pelo contribuinte encontrava-se truncado e ininteligível, a DRJ juntou o detalhamento da retenção. A própria DRJ fez essa juntada. Muito bem. Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente. Está aí a ementa do acordo. Em apertada síntese, em relação à matéria de mérito, a autoridade julgadora considerou os comprovantes de rendimentos apresentados pelo contribuinte, junto com a manifestação de inconformidade, e os cotejou com os valores de retenção na fonte, que haviam sido parcialmente confirmados ou não pela fiscalização. Com esse procedimento, a DRJ considerou comprovado um montante adicional, né, já tinha sido 700 mil, né, um montante adicional de 9.188,26, conforme a tabela abaixo. Então, está aí reproduzida a tabela, vocês vejam ali, né, o que foi considerado pela fiscalização, pela DRJ e o valor total. Né? Muito bem. A retenção de contribuição social no valor de R$ 4.974,24, que teria sido feita pela fonte pagadora final 00193, não foi aceita por tratar-se de retenção no código 1708. Isso ainda na DRJ, né? Bom, inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Ele lançou as seguintes alegações. Primeiro, a preliminar de retificação por inexatidão material. A recorrente alegou haver inexatidão material na decisão de piso, uma vez que teria demonstrado as retenções no valor total de 26.017,37, e a autoridade julgadora teria deixado de considerar as seguintes retenções, no valor total de 14.433,18, estão aí relacionadas. O segundo ponto é a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, né, a contribuinte pugna pela nulidade da decisão de piso, em razão de ter deixado de apreciar os elementos probatórios juntados aos autos, bem como por ter deixado de fundamentar a desconsideração do saldo negativo de contribuição social declarado em DPJ. O registro das retenções da DPJ 2005, comprovação dos créditos de saldo negativo,
né? Então, aqui nesse ponto, em síntese, ela lança 2 argumentos. Que o saldo negativo de contribuição social e as respectivas retenções, regulamentos declarados em DPJ, fazem prova em favor da contribuinte, e a fiscalização teria o ônus de comprovar a inveracidade das informações. E 2, os comprovantes de retenção seriam suficientes para comprovar o direito creditório da contribuinte. Eu trago aí um trecho da peça recursal. Né? E, em essência, essa é o que havia a relatar. Ok. Todos estão me vendo? Vocês estão todos apagados para mim. O senhor está congelado aqui. A gente está te vendo, presidente. Deixa eu ouvir. Eu estou apagado. Está picando, presidente. Está picando. Tá, eu vou sair para entrar de novo. Isso. Quer que peça para encerrar a gravação, Zé Pedro? Vamos aguardar um pouco, então, né? Vamos aguardar um pouco, camarada. Se vai ser rápido. Rápido. Você ainda está travando um pouco, presidente. Está aparecendo, mas está travando. Vamos lá. Doutor, deixa eu ver aqui. Doutor Arnaldo, sua sustentação, por favor. Boa tarde, senhor presidente, senhor conselheiro relator, demais conselheiros. Como bem ressaltado pelo senhor conselheiro relator, esse processo trata na origem de um pedido de compensação que foi transmitido pela recorrente de final 8703, em que ela buscava a extinção de débitos de RPJ no valor de R$185 mil. E o crédito utilizado nessa compensação, ele decorre de um saldo negativo de CLLL apurado na DIPJ de 2005, referente ao ano calendário de 2004, no valor originário de R$ 739.521,31, que, atualizado para a data de transmissão do pedido de crédito e de compensação, perfazia um montante de R$ 966.406,45. Ato contínuo, em janeiro de 2007, e ainda mediante a vinculação ao crédito originário desse PER, a recorrente ela transmitiu uma decomp de final 5169 com o intuito de extinguir por compensação outros débitos de RPJ. Contudo, sobreveio o despacho decisório que homologou integralmente a compensação declarada na PER-de-comp de final 8703, a originariamente transmitida, e homologou parcialmente a compensação declarada na decomp de final 5169, não reconhecendo a compensação de um montante de R$ 38.442,62, em razão de supostas divergências entre o valor declarado pela recorrente, a título de retenção de contribuição, e aquele confirmado pelo sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em face desse despacho decisório, a recorrente apresentou manifestação de conformidade, a qual, como bem pontuado pelo senhor conselheiro relator, foi julgada parcialmente procedente, reconheceu-se um crédito adicional de R$ 11.583,81, sendo que desse valor, apenas R$ 9.188,26 foram aceitos. Em face desse acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário, no qual alegou, em síntese, em sede de preliminar, a inexatidão material decorrente de um erro de cálculo, tendo em vista que ela apresentou comprovantes de retenção da importância de R$ 26.017,37, e não obstante isso, o acórdão recorrido equivocadamente considerou apenas R$ 11.538,81, sendo que desse montante apenas
aproximadamente R$ 9.000 foram aceitos. E na peça recursal, a recorrente, ela elenca o CNPJ, a folha em que o comprovante de retenção foi juntado e o valor dessas retenções, que perfaziam 14.433,18, que supostamente não seriam sido reconhecidos pelo acórdão recorrido. Em segundo lugar, caso superada essa preliminar de inexatidão material, a recorrente pugna pela nulidade do acórdão por preterição do direito de defesa, para que seja proferida uma nova decisão que analise adequadamente os comprovantes de retenção que foram juntados por ela. E, com relação ao mérito, a recorrente afirma que cumpriu todos os requisitos legais, ela declarou as retenções na DIPJ de 2005 e também comprovou essas retenções através dos comprovantes que foram anexados em sua peça de defesa. Essas declarações regularmente entregues ao fisco, elas constituem provas favoráveis ao contribuinte, na medida em que ele em nenhum momento solicitou qualquer esclarecimento acerca dos valores lançados na DIPJ. E vale notar que esses comprovantes de retenção, por si só, eles são provas irrefutáveis de que essas retenções foram de fato realizadas e o crédito deve ser reconhecido. Em resumo, é isso. Em sede de preliminar, ela requer que se reconheça essa parcela do crédito que foi devidamente comprovado com os comprovantes de retenção, ou anulação do acórdão, para que seja proferida uma nova análise desses comprovantes que foram juntados, ou que se reconheça que a compensação foi realizada de forma correta, com base na legislação em vigor, e que esses débitos devem ser extintos por compensação. Basicamente isso. Obrigado, doutor. Doutor Carlos André, seu voto. Muito bem. Então, passando ao voto, né? A matéria já está bem clara. Eu passo aí, então, a preliminar de retificação por inexatidão material. A recorrente alegou ter havido erro material na decisão de piso, pugnou pela retificação, nos termos do artigo 32 do Decreto 70.235, também as palavras que reproduzem o que o patrono acabou de colocar. Em que a tese da contribuinte não deve prosperar. Trata-se, a meu juízo, de uma inconformidade com a decisão de piso quanto ao mérito, o que ficará evidente ao longo deste voto, em que a autoridade julgadora ACO procedeu ao exame individualizado dos elementos probatórios juntados à manifestação de inconformidade e reconheceu o valor de saldo negativo conforme os comprovantes de rendimento que entendeu serem hábeis para tanto. Vê-se pelo trecho acima transcrito que a contribuinte não apontou nenhum lapso manifesto ou erro de cálculo que desse aso à aplicação do artigo 32, está aí transcrito. A resignação da contribuinte versa exclusivamente sobre a questão de mérito, pois, segundo sua alegação, teria comprovado um montante de 26.017 e a DRJ teria reconhecido um adicional apenas de 9.000. Então, eu indefiro o pedido de retificação de ofício nesse preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa. Neste tópico, a recorrente pugnou pela nulidade por esta ter deixado de apreciar elementos de prova juntados aos autos e por ter deixado de fundamentar a desconsideração dos valores declarados em DIPJ. Em relação à primeira alegação, examinando a decisão de piso, parece-me evidente que a autoridade julgadora apreciou os elementos de prova trazidos aos autos e motivou, mesmo que de forma sucinta, a confirmação ou não de cada um dos valores pleiteados. Vejamos. Em relação aos comprovantes de rendimentos apresentados pelo contribuinte na manifestação de inconformidade, a DRJ deixou de aceitar as seguintes comprovações. E eu relaciono um por um, vou apenas mencionar aqui as motivações, né? A fonte pagadora final 04, o comprovante trazia uma data incompatível com o período a ser comprovado, pois a data de emissão do documento era 27 de 2 de 2004, e o período a ser comprovado era até dezembro. Né? 2, a fonte pagadora final 56, tratava-se de retenção diversa da alegada pelo contribuinte, o código de retenção era 1708. Né? 3, em relação à fonte pagadora final 56, valor de 504, a DRJ reconheceu apenas 430, por equivaler ao montante de 1% do rendimento declarado. Né? Fonte pagadora final 23, o comprovante estaria ilegível. Né?
Desta forma, tem que a autoridade julgadora de piso motivou de forma suficiente o acordo de primeira instância no que diz respeito ao exame dos elementos probatórios, juntados aos autos da manifestação de inconformidade. Neste ponto, a resignação da contribuinte, a meu ver, assim como no tópico anterior, reside na questão de mérito. Neste ponto, portanto, voto por afastar a arguição de nulidade da decisão de piso por cerceamento do direito de defesa. Todavia, em relação à segunda alegação, tenho que a tese da contribuinte merece acolhida. De fato, na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou de forma explícita que a DIPJ faria prova em seu favor e que o ônus de demonstrar a inveracidade das informações incumbiria a fiscalização, argumento que o patrono acabou de verbalizar novamente. Em relação a esta alegação, a DRJ Curitiba não fundamentou a sua decisão. É bem verdade que, ao passar diretamente à apreciação das provas juntadas aos autos e não acolher as alegações que não estivessem suportadas por outros elementos probatórios, a DRJ indicou de forma indireta que a DIPJ, por si só, desacompanhada da escrituração contábil, fiscal e documentos de suporte, não faz prova em favor do contribuinte. É a conclusão óbvia da razão de decidir adotada pela DRJ. Eu trago aqui, enfim, um arrazoado, né, sobre o ônus probatório do contribuinte na questão do PERDECOM, né, aqui diversas decisões nesse sentido. E volto ali na parte destacada. No entanto, ao deixar de externar a fundamentação para o afastamento da alegação da contribuinte, o julgador de piso negou-lhe a oportunidade de se contrapor no recurso voluntário à razão de decidir do acordo de primeira instância. Neste sentido, houve cerceamento do amplo direito de defesa e, portanto, configurou-se a hipótese de nulidade previsto no artigo 59 do Decreto 70.235. Então, neste ponto, eu voto pela declaração da nulidade da decisão primeira. Então, vejam, é específico esse ponto, quer dizer, o contribuinte, ele alega, olha, eu trouxe a DIPJ faz prova das retenções que compõem o meu crédito, né? E a DRJ não se manifestou sobre essa alegação e passou em frente e foi direto para a apreciação dos elementos de prova que foram apresentados, né? Então, neste ponto, eu estou votando pela nulidade. Caso vencido, eu tenho meu voto de mérito. Tá ok. Está aberta a discussão. Alguém quer fazer algum comentário? Todos sumiram da minha tela aqui. Conselheiro Camerano. Olha, eu acho que, independentemente da DRJ ter analisado lá os itens, trata-se de uma questão de relevância e importância para a recorrente, que não foi, assim, rebatida explicitamente, né? Nesse ponto, eu concordaria, sim, com a preliminar, de forma como foi tratada pelo conselheiro. Entendi. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu não estou vendo ninguém na tela, gente. Por isso, se alguém quiser falar... Não, presidente. Tá. Passemos, então, à votação. O voto, inicialmente, do conselheiro Carlos André é por declarar a nulidade da decisão recorrida, com retorno dos autos à instância ACOL para que profira novo julgamento. Doutor Camerano. Acompanho o voto relator na preliminar, presidente. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, então temos, por unanimidade de votos, declarar a nulidade da decisão recorrida, devendo os autos retornarem à instância ACOL para que proceda a novo julgamento. Pegou, doutor? Tudo direitinho aí? Tudo certo, senhor presidente. Ok. Grande abraço, doutor Arnaldo. Obrigado, boa tarde. Passemos, pois, então, ao item 87, também vai ter sustentação oral. Conselheiro Camerano,
recorrente é TVV, Terminal de Vila Velha S.A. Pediria o apoio e convocasse o patrono? Ok, presidente, faria a convocação. Item 87 da pauta, Dr. Jean, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 87 da pauta, Dr. Jean, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Patrono já foi convocado, presidente. Obrigado, Janaína. Está abrindo aqui, viu, senhor presidente? Ok. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Jean Adriano da Silva, OAB 48195-DF. Boa tarde, doutor. Isso, presidente. Vocês estão me escutando bem? Estamos escutando, alto e claro. Seja bem-vindo a 1401, tá ok? Ok. Doutor Camerano, item 87, TVV, Terminal de Vila Velha S.A. Com a palavra, relator. Pois não. Boa tarde, patrono. Então, eu inicio aqui transcrevendo o relatório e votação de piso, proferido pela 7ª turma da DRJ de Brasília. Uma manifestação de inconformidade contra um despacho decisório, né, que não foi homologado esse PER-DECOMPS final 0105, final 0208, visto que a soma das parcelas do crédito informadas no primeiro desse pedido teria sido insuficiente para a quitação do IRPJ, devido no ano base 2005, informação de saldo negativo de IRPJ apto a extinguir os débitos nessas PER-DECOMPS. O contribuinte alega que teria preenchido erroneamente o PER-DECOMPS, né? Aí ela aponta ali os valores corretos das parcelas de composição do crédito, né? 7.726.000 pagamento de estimativa, 219.546 compensações originárias em crédito e pagamento maior, e 622.462 compensação com base em crédito saldo negativo em períodos anteriores, e de retenção de imposto na fonte, a importância de 589.959. Então, por esse motivo, a manifestante alega ter apurado um saldo negativo de RPJ no valor de R$ 482.487,87, requerendo, então, a homologação dos procedimentos de compensação. Muito bem. A DRJ, então, ao analisar a manifestação, primeiro aqui ela fala que, descreve um pouco da legislação aqui, né, do artigo 170, do crédito, do CTN, que é a questão da produção de provas, artigo 16 do 70.235, né, que é o decreto do PAF. Então, vamos até as partes que interessam, que são as situações de fato, né, desse caso. Da retenção na fonte. Por ocasião da transmissão da DECOMP, o contribuinte teria informado retenções na fonte no valor total de R$ 482.487, das quais R$ 482.375 foram reconhecidas. Na manifestação de inconformidade, alegam-se retenções no valor total de R$ 589.959 As telas de folhas 71, 72, 74 e 76 demonstram retenções de imposto de renda no valor total de R$ 537.967, os quais se encontram respaldados pela base de dados DIRF, da Receita Federal. Tá? Então, a DRJ reconheceu, então, as retenções na fonte de imposto de renda no valor total de R$ 537.967,14 no ano de 2005. Com relação aos pagamentos por estimativa, diz aqui a DRJ, o contribuinte alega pagamentos de imposto de renda por estimativa no ano de 2005 no valor total de R$ 7.726.990,39. Tais valores são integralmente comprovados pelos comprovantes juntados pela pessoa jurídica. Então,
motivo pelo qual devem ser computados como crédito em favor do contribuinte, no caso de apuração de saldo negativo, imposto de renda. Então, as estimativas foram reconhecidas. Das compensações. O contribuinte alega que efetuou compensação no valor de R$ 219.546. Em consulta ao sistema da Receita Federal, demonstra, no entanto, que a compensação no PER-DECONT final 2807, usada para adimplir débito do período de dezembro, de 1º de dezembro de 2005, no valor de 219 mil, está sendo discutida administrativamente em segunda instância. Então, está dizendo o seguinte, ó, esse débito aqui, essa compensação está sendo discutido lá em segunda instância. Como apenas direitos creditórios líquidos e certos podem ser usados para a composição do saldo negativo, impõe-se o não reconhecimento da parcela de 219.546. A manifestante também afirmou também ter realizado compensações com saldo negativo de períodos anteriores, no valor de 622.462. Pelas telas aqui dos autos, folha 119 e 122, a PER-DECONT final 6300, usado para a quitação do débito de novembro de 2005, no valor de 468.650, não foi homologado por insuficiência de crédito. Portanto, não pode ser usado na composição do saldo negativo do ano de 2005. Já a compensação usada para a quitação do débito de abril de 2005, no valor de 153.811, consta na própria DECOMP que agora se discute, final 0105, conforme circuito de direito creditório, ainda sujeito ao contencioso administrativo e, portanto, desprovido de liquidez e certeza. O aludido montante é inservível para a composição do saldo negativo do ano base de 2005. Então, a DRJ reconheceu como parcela de crédito do contribuinte a título de estimativa compensadas, valor de zero, ou seja, não reconheceu nenhuma compensação estimativa. Tendo sido confirmados neste acordo, parcela de crédito no valor de R$ 8.264.957 e havendo imposto de renda devido após dedução no valor de R$ 8.674.646, apurou-se no ano calendário de 2005 por renda a pagar, e não saldo negativo de imposto de renda. Então, essas foram as mudanças feitas pela DRJ, que converteram inicialmente um saldo negativo em imposto a pagar, por ela não ter reconhecido essas compensações. No recurso voluntário, a interessada teria apresentado o recurso voluntário, então eu resumi o recurso voluntário aqui, mas eu vou deixar de ler, vou deixar para o patrono se encarregar, então, de descrever o seu recurso voluntário, que, ora, então, está acostado aqui nos autos, para não ser repetitivo. Ok, senhor presidente? Ok. Obrigado, doutor Camilo. Doutor Jean. Boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde, relator, senhor presidente, conselheiras. Presidente e conselheiro relator, doutor Camerano, eu vou ser bastante aqui rápido na minha sustentação oral e direto, só vou ressaltar alguns pontos, até mesmo pelo relatório, que foi bastante completo do doutor Camerano, e também do nosso recurso voluntário, né, que na época nós pegamos esse processo depois, não éramos patronos da causa, mas ele está bastante completo ali nas argumentações, né. Pois bem, aqui cuida-se, né, de recurso voluntário que objetiva a reforma do acórdão, né, que negou o provimento à manifestação de inconformidade apresentada nos autos, mantendo o despacho decisório, que não homologou a compensação formulada aqui pela recorrente, né, para a extinção dos débitos de estimativa mensal de RPJ, período de apuração em 2006, fevereiro de 2006, e abril de 2005, e com relação à CS de dezembro de 2005. Né, isso se deu em razão do não reconhecimento do crédito, né, de saldo negativo de IR do ano de 2005, que foi no valor, como bem destacou o relator, de R$ 482.487. Né. Analisada a manifestação de inconformidade, a recorrente, a DRJ, ela deixou de reconhecer 2 pontos, né, as retenções sofridas pela recorrente
e principalmente a extinção das estimativas mensais daquele ano calendário, né, através das compensações realizadas pela TVV. Tá? Eu queria destacar 2 pontos, senhores conselheiros. O primeiro, com relação a retenções na fonte, né, o equívoco na análise, né, de documento de prova. Né? Parte do montante desconsiderado pela DRJ a título de retenções sofridas pela recorrente se refere à desconsideração do informe de rendimentos acostados nos autos. Isso está às folhas 73. E isso consequentemente, reduziu a composição do saldo negativo de IR 2005, por entender os julgadores da DRJ que o documento supostamente é apresentado em duplicidade. Aqui está o primeiro equívoco, porque ela fala que foi apresentado os mesmos valores às folhas 72 e 73. Como se verifica dos autos, os valores são totalmente diferentes. Tá? Cumpre-se aqui, então, foi devidamente observado, né, é fácil a constatação de que a recorrente sofreu a retenção do imposto de renda no valor de R$ 589.959,57, face ao recebimento das aplicações financeiras e dividendos, né, conforme isso foi evidenciado ali nas informações da DIPJ 2006. Né. Fato que de todas as parcelas retidas pelas fontes pagadoras a título de IR foram comprovadas, né? Então, entendemos aqui que não há motivo para manter a não homologação do montante declarado a esse título, né, no componente de crédito. E por que isso se deu? Né? Conforme bem destacou o relator também, né, houve um equívoco no preenchimento da PERDCOMP, pois não foram indicados os valores referentes aos recolhimentos das estimativas mensais, né, situação que causou aí, que demonstrou a inexistência do saldo em favor da recorrente, ou seja, né, como não demonstrou esses recolhimentos das compensações de estimativas mensais, né, ficou ali um saldo insuficiente. Tá? Mas, em princípio aqui, em respeito também ao princípio da verdade material, não há motivo para a não homologação das compensações, na medida que se é possível verificar a partir dos DARFs de pagamento, né, a partir das declarações de compensações, dos balancetes e dos informes da IPJ, né, juntados aos autos para a composição aqui do crédito. Né. O outro ponto que eu gostaria de mencionar é com relação à glosa da estimativa mensal objeto da compensação, né, que causa uma cobrança em duplicidade. Né. Conforme o entendimento do CARF, mesmo, né, é ilegítima a glosa do saldo negativo quando este for composto por estimativa, objeto da compensação, ainda que não homologada, né, por implicar cobrança do crédito tributário em duplicidade. Né. Deste modo, a glosa de crédito relativa ao não reconhecimento do crédito oriundo da extinção de estimativas mensais através de uma compensação de compensações é indevida, né, uma vez que a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive para a composição aqui do saldo negativo. Né. E ainda que a compensação não tenha sido homologada pela administração, a Receita Federal do Brasil não poderá glosar a parcela do crédito do saldo negativo apurado, já que importará na cobrança em duplicidade do crédito tributário. Né? E aí, conforme bem destacou também o relator, a pendência do desfecho da discussão administrativa acerca da legitimidade dos créditos nas DECOMPs não faculta a Receita Federal a glosar o crédito, como fez o presente caso. Né? E já me encaminhando para o final, presidente, aqui então pede-se, né, pugna pelo total provimento do recurso voluntário, né, a fim de que seja reconhecido o direito creditório e homologada a compensação, com cancelamento integral do débito, já que devidamente comprovado nos autos a origem e composição do saldo negativo de IR no calendário de 2005. Obrigado. Obrigado, doutor Jean. Doutor Camerano, seu voto. Muito bem. Preenchido o requisito de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece. Então, da análise aqui da composição dos créditos, vamos começar pela retenção de imposto de renda na fonte do ano de 2005. Conforme relatoriado, a recorrente inicialmente registrou em sua DIPJ do ano calendário 2005 o imposto de renda retido na fonte 482.487,87. Nesta fase recursal, alega equívocos no preenchimento da PERDCOMP,
que teria sofrido retenção de imposto da ordem de R$ 589.959,57, tendo a DRJ, entretanto, reconhecido um valor de R$ 537.967,14. Segundo informação da decisão recorrida, o valor que reconheceu estaria respaldado nas telas de folha 71, 72 e folha 74, volume 1. Entretanto, estas últimas telas demonstram comprovantes de arrecadação de recolhimento de estimativas. Tratou-se de um equívoco na menção às folhas pertinentes, como adiante se mostrará. Segundo documentos que constam nos autos, a título de informe de rendimentos relativo ao ano calendário de 2005, informados pelas fontes pagadoras, temos as seguintes informação das retenções de imposto, tendo como beneficiária a recorrente. Então, eu montei um quadrinho aqui, onde nós temos aqui a fonte pagadora e o imposto de renda na fonte em reais. Então, você tem lá, Banco Votorantim, 308.343 de imposto de renda na fonte. HSBC Bank Brasil, você tem 122.039 e você tem também um outro aqui, 77.895. Banco Safra S, eu acho que esse AS aí está errado, mas eu acho que é SA. 6982,51. Safra Corretora, R$ 815. Companhia Vale do Rio Doce, R$ 99.786,25. Esses são os comprovantes de imposto na fonte, tendo como beneficiária a recorrente. Isso faz um total de 615.862,19. O IR fonte aceito pela DRJ foi de 537.967,14. Então, de toda essa retenção que tem aqui, que importou em 615 mil, a DRJ aceitou 537, nós temos uma diferença de 77.895,14. A diferença apontada deve-se ao fato que os rendimentos que deram origem a esta retenção já foram informados no informe de folha 69. Então, naquele informe de folha 69 ali, onde tem o 122.039, já está contemplando o 77.895. No recurso voluntário, talvez em face de que a DRJ fez menção à duplicidade acima demonstrada em folhas diferentes dos autos, folhas 71 e 73, entendeu a recorrente que, abre aspas, um dos informes de rendimento apresentados pela recorrente foi desconsiderado indevidamente pelos julgadores, reduzindo com isso o montante a título de retenções na fonte para fins de composição do saldo negativo do imposto de renda. Verifica-se, portanto, infundada a alegação da recorrente. Não houve consideração de duplicidade aqui. Não houve questão com essa menção de duplicidade, foi porque o 77 já está dentro do 122. Verifica-se, portanto, infundada essa alegação da recorrente, né? Entretanto, foi confirmada a retenção de R$ 174.031 na tela abaixo, da fonte pagadora HSBC Banco Brasil S.A. Então, foi confirmada essa retenção aqui de 174. Muito bem. Se você tem 174 mil confirmado, né? Mas os 123 mil já tinha sido considerado no DRJ, você tinha 122.039 considerado lá. Mas tem a retenção que já foi confirmada aqui, de 174 mil. Então, você tem essa diferença de R$ 51.992,43, se você somar essa diferença de 51 mil ao valor acatado pela DRJ de 537.967, você tem o valor de 589.959,57 pleiteado pela recorrente. Portanto, senhor presidente, neste item é de se dar provimento ao recurso voluntário, porque todas as retenções estão devidamente confirmadas. Passando ao item aqui das compensações informadas da PERDECONT, origem do crédito, nós temos um valor de R$ 219.546. Eu reproduzo aqui o entendimento da decisão recorrida.
O contribuinte alega que efetuou compensações no valor de R$ 219.546,53, a título de compensações originadas em crédito pagamento a maior. Consulta ao sistema da Receita demonstram que a compensação final 2807, usada para adimplir débito período de dezembro de 2005, no valor de R$ 219.546, está sendo discutida administrativa em segunda instância. Então, por isso, não aceitou. Então, eu pego aqui uma tela, a seguir uma tela referida para a DRJ, onde tem aqui a DECOMP final 2807, tem aqui o valor de 219.546, que é o valor total do débito, né? Que o crédito, 269. Então, tem aqui o nome da contribuinte e tal, pagamento indevido, né? Muito bem. Do valor de 622.462,49, então reproduz aqui também o entendimento da decisão recorrida, né? Que a manifestante afirma também ter realizado compensações com saldo negativo de períodos anteriores no valor de 622.462. As telas de folha 119 mostram o PERDECOMP final 6300, usado para a quitação do débito de novembro de 2005, no valor de 468.650, não foi homologado por insuficiência de crédito, portanto, não pode ser usado na composição do saldo negativo no ano de 2005. Já a compensação usada para a quitação do débito de abril de 2005, no valor de 153, consta na própria DECOMP, que ora se discute, conforme se vê o documento de folha 112. Né? Então, como ela diz que trata-se de um direito creditório, ainda sujeito ao contencioso administrativo, então que esse montante não serviria para a composição do saldo negativo do ano base de 2005. Bom, aqui, voltando aqui ao voto, então. O débito de 153.811,56 refere-se à estimativa mensal de imposto de renda de abril de 2005, conforme tela de folhas 45. O débito de 468.650,93 refere-se ao mês de novembro de 2005. E o crédito seria oriundo de saldo negativo de imposto de renda do ano de 2004. Está aqui a tela aqui. Tais débitos serão objeto de cobrança, uma vez que a DECOMP constitui seu instrumento de construção de dívida. Em sendo cobrado, tais débitos poderão vir a compor o eventual saldo negativo de 2005, posição já pacificada na administração tributária e neste colegiado, relembrado no recurso voluntário, inclusive. Aí eu trago aqui a ementa de um acordo do CARF, onde já se permite, já de longa data, a questão de permanecer no saldo negativo, as compensações de estimativa não homologadas. Senhor presidente, então, também com relação à não aceitação das estimativas não compensadas por saldo negativos anteriores, eu estou dando provimento ao recurso. Então, senhor presidente, na conclusão geral, eu voto para dar provimento ao recurso para reconhecer a importância pleiteada de 482.487,87 como saldo negativo de imposto de renda do ano calendário de 2005. Esse seria o voto. Muito bem, doutor Camerano. Alguém quer fazer alguma consideração? Alguma dúvida, Tiago? Passemos ao voto, então. Doutor Daniel. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Carlos. Presidente, acompanhe o relator. Doutora Luciana. O relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe o relator. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para reconhecer o crédito de R$ 482.487,87 relativo ao saldo negativo do RPJ do ano calendário 2005 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido. Tá ok? Pegou, doutor? Ok, presidente. Boa tarde. Até a próxima. Gente, vamos fazer um intervalinho, 5 minutinhos, tá? Pediria o apoio que suspendesse a gravação.